Se você tem dúvida durante a sua produção de conteúdo, enquanto você está produzindo conteúdo, surgem várias dúvidas, dificuldades de como gerar o assunto, de como se conectar com a sua audiência. Nesse vídeo eu vou te mostrar como você pode fazer isso através de 3 passos muito simples, mas que tem muita gente que ignora. Para quem não me conhece, meu nome é Hilário Martins e eu sou estrategista de comunicação, estrategista de conteúdo. Eu atuo como estrategista em várias empresas grandes, empresas que vêm através da produtora. Eu tenho uma produtora audiovisual e desde 2017, 2018 eu tenho estudado muito digital. Eu já produzia para essas outras empresas e eu tenho estudado muito digital, as diversas técnicas, né, de como se comunicar, mas principalmente de como vender através das redes sociais. E se tem uma coisa que não tem como a gente negar, é que, tô falando de 2017, 2018, hein? Tem gente há muito mais tempo, mas 2017, 2018, quando eu mergulhei mesmo na fórmula de lançamento, fui entender o que estava por trás de toda essa estratégia de vender através da fórmula do lançamento, claro, é nítido que a estratégia que funcionava antes, lá naquele tempo, 2017, 2018, hoje já não funciona mais. Ou melhor, cada vez mais você precisa ser muito mais estratégico na sua comunicação através das suas redes sociais, independente do nicho. Independente do nicho, independente do nicho e independente também do teu tipo de negócio. Se é um negócio físico, né, um negócio local, ou se é um negócio digital, 100% digital, você vende infoproduto, ou você é um coprodutor, enfim, né? Não tem como. Agora, cada vez mais, você precisa ser estratégico, cirúrgico, né? Cirúrgico. Quando eu falo cirúrgico é justamente para que você entenda que não adianta dar tiro para tudo quanto é lado. Não adianta. Não adianta mais você achar que a quantidade, a frequência e produzir muito conteúdo o tempo todo é isso que vai fazer você vender. É isso que vai fazer você atingir o objetivo que você está buscando através das suas redes sociais. Bom, por que eu estou falando isso? Porque hoje eu vou compartilhar 3 passos que eu inclusive fiz um post hoje à tarde sobre isso, que me ajudaram, porque eu já tive muito nesse momento de dúvida, muito, né? Nesse momento de dúvida, falando de produção de conteúdo, claro. E esses 3 pilares, esses 3 passos foram o que mais me ajudaram a encontrar realmente mais segurança no que eu estava produzindo, né? E se você tiver algum tipo de dificuldade em entender qualquer um desses 3 passos, a confusão vai vir. A confusão vai vir, com certeza, tá? Bora lá. Primeira coisa que você precisa, de qualquer jeito, definir antes de sair produzindo conteúdo, gente, é definir o papel das suas redes sociais. Definir o papel das suas redes sociais. Como assim, Lário? Como assim o papel das minhas redes sociais? Qual vai ser o papel das suas redes sociais dentro da sua produção de conteúdo? Né? Se você não entende, tá bom, eu tenho um canal no YouTube. Então um canal no YouTube é para quê? Você quer vender lá no YouTube? Ou o YouTube ele é para você gerar autoridade? Ou de repente é para que você possa de alguma forma criar um canal de vendas através, de repente, de lives. Pode ser. Mas você precisa ter claro para você qual é a função do YouTube dentro da sua estratégia de comunicação digital. Instagram. Tem gente que quer vender direto no Instagram. Tem gente que o Instagram é só lugar de prova social. Não é nem autoridade, é prova social. Porque autoridade tem mais a ver com profundidade de conhecimento, sabe? Por isso que o YouTube é o melhor lugar, talvez, para gerar autoridade. Eu uma vez estava com o Thiago Fonseca, para quem não conhece, ele é um youtuber, um cara que está no YouTube aí já há um bom tempo e tal. E a gente conversando, ele me falou justamente isso. Ele falou assim, cara, o YouTube me levou para lugares que eu não imaginava. O YouTube me levou para lugares que eu não imaginava chegar. Abriu parcerias para mim que eu não imaginava ter. Então estar no YouTube para ele abriu portas que ele nem mesmo estava pensando, mas por estar presente numa plataforma de busca, porque o YouTube é um lugar de busca, é um lugar de estudo, as pessoas vão lá para aprender algo. Então, ele estava lá e aí começou a ser visto, viralizado, tal, enfim, criou
criou o canal dele lá e criou todas as ações a partir do YouTube, né? Ele era muito forte no YouTube e migrou toda essa autoridade para o Instagram num determinado momento. Mas a questão, não só ele, como outros caras que eu conheço, players que são fortes mesmo no YouTube, dizem a mesma coisa. O YouTube, ele te ajuda nessa questão da autoridade. Ele te ajuda nessa questão de ampliar, de alcance do seu nome no nicho que você atua, né? E aí, o Instagram, ele é, hoje em dia, um lugar assim bem de venda mesmo. Mas tem gente também que usa o Instagram simplesmente para fazer cross para o YouTube. Cross é migrar de uma para outra. De que jeito? Por exemplo, eu faço de vez em quando isso. Eu pego pedaços de vídeos maiores como esse, né, que tem gente que conhece como os Nutellas, tal, enfim, né, são vídeos pequenos retirados de um vídeo maior. Então, eu pego trechos de vídeos maiores, coloco eles no Instagram ou na copy ou na legenda, ou de algum jeito, eu faço com que essas pessoas também conheçam o meu conteúdo mais profundo, com mais nível de detalhe, lá no YouTube. Né? Então eu faço um cross. Mas também pode ser uma plataforma de venda direta. Não tem como. Não tem como não. O Instagram realmente tem sido muito utilizado para vender. Tem sido, assim, uma das plataformas que mais tem gerado resultado. Né? Para infoprodutores, principalmente. Agora, pô, Hilário, mas se não for para vender, vai ser para quê mais? Eu tenho um cliente que ele não vende diretamente no Instagram. Não vende diretamente no Instagram. Ele faz com que o Instagram seja a prova social do que ele tem um negócio físico, mas no Instagram é a prova social do que ele faz lá na clínica. É uma clínica de cirurgia plástica. Então, que é o Dr. Carlos e a doutora Cíntia, é cirurgia plástica. Eles fazem transplante capilar e também cirurgias como lipo HD, enfim, né? Então, o que tem no Instagram, por exemplo, da doutora Cíntia, por exemplo? Ela tem lá pacientes, clientes, dicas, pessoas que funcionaram, que deram certo ali, que comentam sobre os resultados da cirurgia, como foi incrível, como foi bom, isso e aquilo. Então, quem entra lá não vai ver diretamente, principalmente no feed, ela vendendo o curso, mas vai ver, embora ela venda. Então, vai ver muito mais pacientes, dicas, clientes falando sobre aquilo que ela faz, que é a cirurgia plástica. Mas ela é uma palestrante. Então ela está em tudo quanto é congresso que envolve de cirurgia plástica, de cirurgiões plásticos, tal, de medicina, tal. E ali sim, durante a palestra dela, no final da palestra, ela fala sobre um conceito que ela criou de cirurgia plástica funcional. Aí sim ela fala que ela tem um grupo de mentoria. Na bio dela, ela deixa ali o link para a lista de espera da mentoria. Você entendeu? Então, o Instagram dela tem um papel claro. Ele é um lugar de prova social onde as pessoas enxergam ali que ela é uma cirurgiã, então tá ajudando no nome dela. Ela nem tem nada no YouTube, tá? Ela não tem um perfil ativo no YouTube, mas ali as pessoas conseguem ver que ela não faz uma abordagem o tempo todo de venda dessa mentoria, mas sim ela prioriza insights, dicas, apoio, ajuda, prova social de quem opera com ela. E isso, obviamente, faz ela alcançar muito mais uma autoridade no meio dos cirurgiões também. Né? Então, definir o papel da sua rede social no seu negócio é importantíssimo. É importantíssimo. Vou dar mais um exemplo antes de partir para o segundo ponto. De repente você tem um negócio físico, né? um restaurante. E aí você pode usar o seu Instagram para, de repente, se você tiver um lugar instagramável, um lugar onde as pessoas possam tirar foto ali no seu estabelecimento, ali no teu espaço, as pessoas compartilharem. Com isso, se você, obviamente, essa pessoa te marca, você reposta, pessoas que vão te seguir vão perceber que você tem, poxa, tem um lugar bacana, é um lugar legal, um lugar agradável, um lugar de família, um lugar não é só família, é só jovem. Então, você pode ter uma estratégia no seu Instagram para negócio físico, simplesmente de atrair mais pessoas para o seu restaurante, para o seu negócio. Ou, de repente, é um lugar onde você usa para promoção, para divulgar promoções através do seu perfil. Enfim, definir
o papel das suas redes sociais, a ligação que as suas redes sociais vai ter com o seu negócio, com o que você vende, é importantíssimo. Não sai postando por postar, não sai fazendo conteúdo porque falaram que vai fazendo, que você vai só se cansar e vai desistir. Vai criar dúvida, confusão e vai parar. Segundo ponto, saiba com quem você está falando. Então, que é o que você já deve ter escutado falar, é importante você definir o seu avatar, o seu público. É verdade, é importantíssimo você ter clareza do comprador do seu produto. Quando eu tô falando do comprador do seu produto, você tem que trazer isso, traduzir isso pro seu negócio, tá? No caso de restaurante, quem é que vai gostar de ir no seu restaurante? Vou dar algum exemplo. De repente o seu restaurante tem espaço kids. Você concorda comigo que se você divulgar no seu perfil esse espaço kids, crianças brincando, crianças entrando e saindo lá do parquinho, se divertindo, enquanto os pais ficam tranquilos comendo, é uma coisa... Eu, por exemplo, tenho 3 filhos. Hoje eles estão grandes, mas eu tenho um de 19 e 2 de 17, para quem não sabe. Mas quando eles eram pequenos, eu não ia em restaurante que não tinha parquinho, cara, porque eu não conseguia comer sossegado. Eu não podia parar para comer porque eles ficavam no cadeirão, brincando, na mesa ali, tacando comida no outro. Não, brincadeira. Mas não paravam quieto. Agora, quando tinha um restaurante com parquinho, quando tinha um restaurante que tinha ali um espaço kids, para mim era muito melhor. Então hoje não, mas hoje se um pai ali tem criança pequena, uns pais, né, que tem criança pequena, segue algum restaurante por alguém que indicou de repente, olha esse restaurante aqui, eu fui, tem um espaço kids muito bacana, papapá. Né? Você sabe com quem você está falando. Então, se o teu restaurante tem um espaço, você pode definir que você vai falar principalmente com pais que tenham filhos. Então, se você menciona isso, você que está procurando um lugar bacana para almoçar tranquilo ou para jantar tranquilo, e você tem filho pequeno, você pode vir aqui no nosso espaço. Aí tá nos stories ali mostrando, tal, a gente tem um espaço kids, isso e aquilo. Você entendeu? Você sabe com quem você está falando. Você conhece a dor de um pai que não consegue comer sossegado se não tiver uma área kids para os filhos ali. Você está entendendo? E cada negócio, quanto mais você conhece o teu público, aqueles que realmente comprariam de você, né, para quem o seu produto, o seu serviço, o seu estabelecimento, o seu negócio foi pensado, mais assertivo você vai ser na sua comunicação. Hilário, não, mas o meu produto serve para todo mundo. Não existe isso. Não existe. Não, claro que existe. Não existe. Eu te garanto que não existe. Não existe nenhum negócio. Te garanto? Será que eu garanto? Mas enfim, eu não conheço. Vou melhorar, né? Eu não conheço nenhum negócio que é para todo mundo. Todo mundo. Poxa, vai no simples, né? Você tem um livro. Vou pegar esse livro aqui do Samuel, né? Você tem um livro. Esse livro que fala sobre marketing digital, sobre atenção e tal. Ele é para criança? Se ele fosse vendido, né? Ele é para criança? Não é. Serve para todo mundo? Não serve. Serve para quem não tem interesse em marketing digital? Não serve. Para que eu vou falar com todo mundo então? Quanto mais específico eu for, mais assertivo eu vou ser. Eu vou conseguir atingir melhor com a minha comunicação, sabendo e conhecendo as dores, a condição emocional, o momento que essa pessoa definir público, não é só fazer, pessoas com 25 anos, homem ou mulher, tal. É muito mais do que isso. Por exemplo, que condição emocional que essa pessoa estaria passando e pela qual ela se interessaria pelo seu produto. Vou dar um exemplo dessa live aqui. Eu falei sobre dúvida. Quem não está com dúvida não se interessou. Mas onde o meu post, porque eu divulgo só hoje, para quem eu divulguei que eu ia gravar esse conteúdo e eu olhou para aquilo, putz, caramba, meu. Legal, eu tenho esse tipo de dor. Eu tenho esse tipo de dúvida. Vai se interessar. Fechou? E bora, senão o vídeo vai ficar muito comprido aqui. Vamos pro terceiro ponto. Então, o primeiro ponto foi definir o papel. O segundo ponto é ter muita clareza e quanto mais detalhe melhor do seu público, né, com quem você está falando, para quem realmente o seu produto serve. Seu produto, seu serviço, como eu falei, o seu estabelecimento, seu negócio. E principalmente, gente, ter uma estratégia de funil de conteúdo nas suas redes sociais. Como assim funil de conteúdo? Imagina que todo mundo que
decide te seguir, alguma coisa chamou a atenção dela. E talvez, ou melhor, na maioria das vezes, se ela não foi indicado, se não foi uma indicação, se você caiu ali por de repente, alguma campanha de tráfego pago e tal, você talvez tenha pego essa pessoa com um nível de consciência sobre o que você faz muito superficial, muito. Quem é esse cara? Então, você precisa ter dentro da sua estratégia de conteúdo o tipo de conteúdo que é só de. É o nível zero de consciência. É aquela pessoa que. É aquele conteúdo que você vai fazer, onde você vai falar a dor que você resolve e de quem. E que mais? Onde você resolve isso. Né? Então, o que você resolve, para quem isso interessa e onde você faz isso. Então, por exemplo, se você. Vamos supor que eu fosse fazer um criativo aqui sobre produção de conteúdo, que é um dos meus criativos. Ele é esse. Ele é assim. Se não me engano, ele é uma coisa mais ou menos assim. Olha, se você está. Se você quer vender, fazer negócios através das suas redes sociais, em algum momento você vai precisar dominar, entender a produção de conteúdo. E é sobre isso que eu falo no meu perfil lá no Instagram. Então, se isso faz sentido para você, aqui você consegue acessar meu perfil. Segue lá que a gente vai trocar uma ideia. Pronto, estaria ali. Isso é ser muito objetivo, ó, qual o problema que eu resolvo, né? E nem vou muito em quem eu sou. Tá? Eu prefiro mais assim, ó, o que eu resolvo, né? Para quem isso serve, e onde a pessoa pode me achar. Pronto. Tá? Esse é um para nível de consciência zero. A pessoa só se conectou com a dor ali. Putz, caramba, eu tô passando por esse problema aí. Depois a gente tem a pessoa de repente começa a perceber o comportamento, tá? A pessoa te seguiu, então ela começa a receber. Ou ela vai pro teu stories, ou ela começa a receber no teu feed, ou alguma campanha que você tenha de envolvimento. Ó, manda esse conteúdo aqui para quem tem envolvimento, teve algum tipo de envolvimento com algum conteúdo meu nos últimos 30, 60, 90 dias. Por exemplo, tá bom? Aí você começa a dar um pouquinho mais de detalhe, que aí você vai para como você faz aquilo que você prometeu fazer, que é no seu conteúdo de entrada, né? Para nível de consciência zero. Aí você começa a compartilhar dicas, estratégias, técnicas. Se é um negócio físico, você começa a colocar fotos do seu produto. Se é uma loja de roupa, você começa a colocar uns looks ali e dicas de looks, por exemplo. Então a pessoa vai se aproximando de você. Então são conteúdos para quem já está olhando já mais para você com mais interesse. Fechou? E aí você começa a funilar ainda mais isso. Quando a gente fala de funil de conteúdo, é justamente isso, né? Nível de consciência zero, público frio, né? Que chamam. Aí a pessoa começa a se interessar, ela caiu, te seguiu, começa daí a acompanhar os seus conteúdos de feed, de repente você vai se conectando ainda mais com a dor dela e oferecendo uma ajuda ainda muito maior, ou então o interesse pelo teu negócio físico ou local começa a ficar ainda maior para essa pessoa, enfim, aí ela começa a te seguir no Stories, por exemplo. Stories é um lugar de proximidade. E aí você deve compartilhar algo que você não compartilha em qualquer lugar. O Stories é o lugar onde você se aproxima ainda mais. Então, por isso que no Stories as pessoas falam, e eu também sugiro isso, que é bastidores. É você compartilhar algo que você de repente não compartilharia com qualquer pessoa. Gente, quando você... Tem muita gente que fica na dúvida, o que eu falo todo dia nos meus Stories? Fica na dúvida e acaba não fazendo ou fazendo qualquer coisa, porque não entende que ali é lugar de proximidade. E que quando você revela bastidores, quando você revela muitas dia a dia seu, hobbies, coisas sobre a sua família ou algo sobre a sua rotina, isso vai fazendo a pessoa se tornar cada vez mais um amigo, uma amiga sua, uma pessoa mais próxima de você. E que se não se interessar diretamente pelo seu produto, pelo seu negócio, ela vai no mínimo te indicar. Esse é o conteúdo de proximidade, esse é o conteúdo do Stories. Mais uma vez, quando você tem claro para você o que essa proximidade, o que você quer com essa proximidade. Pessoa que te segue no Stories. Qual é o passo que você quer que essa pessoa dê em direção a comprar de você? Entendeu? O Stories é esse lugar.
E obviamente, gente, eu não estou descartando, pra gente encerrar aqui, eu não estou descartando de maneira alguma o tráfego pago, tá? A questão é, quanto mais estratégico, presta atenção nisso, quanto mais estratégico você for na sua comunicação, na sua produção de conteúdo, menos você vai ficar refém da amostragem. O que eu estou querendo dizer com a amostragem? Você vai ter que investir muito mais em tráfego pago para alcançar muito mais pessoas, para gerar negócios para uma pequena parte dessas pessoas. Agora, se você for mais estratégico nisso e apostar na qualidade da sua comunicação, mesmo com poucos seguidores, você vai vender mais, você vai ser mais assertivo, né? E aí sim, escalar fica mais fácil. Escalar, por exemplo, você nunca ouviu falar, existe a questão do público, o lookalike, público semelhante. Então, deu certo com um público específico, replicar aquele público, que seria quase como uma indicação, é muito mais lucrativo, é muito mais assertivo, né? Então, coloca um pouco de lado essa questão da escala, quero vender para milhares de pessoas, até você ter uma estratégia definida com esses 3 passos muito fortes para você. 3 passos. Qual é o papel das suas redes sociais no teu negócio? Quem é, em detalhes, níveis emocionais e tudo, quem é o público que realmente é comprador do seu produto. E por último, tenha clareza das etapas de comunicação dentro da sua estratégia de produção de conteúdo. Nível de consciência 0, um pouquinho, né, o público já mais aquecido e o público quente, que ali está pronto para comprar, seja o que for que você possa estar querendo vender através das suas redes sociais. Fechou? Bom, se você ainda tem alguma dúvida sobre produção de conteúdo, algo que está te paralisando durante a sua produção, deixa aqui nos comentários, que eu ou a minha equipe, a gente vai te responder assim que der. E mais, se você conhece alguém que também tem essa mesma dificuldade, encaminhe esse vídeo e bora crescer juntos aí. Fechou? Forte abraço, a gente se vê em breve aí.